Oi, gente, eu sou a Mari, sacerdotisa do Coven Semente Ancestral. Oi, gente, eu sou a Josi, também sacerdotisa do Coven Semente Ancestral. E esse vídeo aqui é mais um vídeo, né, para o nosso PPT de 2020, que é um evento anual que o Semente Ancestral faz juntamente do Instituto Mãe Terra, né? E aí a gente pede que vocês não percam as lives que vão acontecer no dia 5/12 e vejam os outros vídeos que vão acontecer aí diariamente, tá bom? Acompanhem na página do IMT, que todos os dias vamos ter vídeos aqui falando sobre algumas temáticas que são bem importantes e também fazendo chamada para a nossa live do dia 5. Com certeza. E aí, o tema central do PPT desse ano é treinamento mágico, diálogos de pluralidade, né? E o nosso vídeo vai ser sobre os nossos ancestrais, né? Como honrá-los, como conviver com eles, como lidar com as pessoas que nos treinaram e que vieram antes da gente, tá bom? Isso, é a nossa ancestralidade dentro do nosso caminho. Exatamente. Então, vai ser um bate-papo. A Mari é iniciada, né, dentro do Coven, eu também sou, e nós temos uma jornada com alguma diferença de anos entre uma e outra, e nós decidimos, então, conversar, porque nossas ideias acerca desse assunto, elas são bem pertinentes e são bem parecidas. Então, como a gente queria falar ambas do mesmo tema, então a gente decidiu gravar esse vídeo juntas. Nós vamos falar sobre a importância de honrar aqueles que vieram primeiro, entendendo que ancestrais não são apenas a nossa linhagem de sangue, mas a nossa linhagem espiritual também. Então, todo aquele que se propõe a dividir contigo os seus conhecimentos, a sua sabedoria, os seus aprendizados, ele dentro de um caminho espiritual, ele se torna o seu ancestral também dentro daquela senda. E por que honrar, então, essas pessoas, Mari? Por que você acha que a gente deve honrar essas pessoas? Bom, os ancestrais, né, de modo geral, eles são pessoas que nos nutriram, né, antes da gente ir se tornando quem a gente quer ser, né? Porque eu acredito que seja um processo. E aí, nesse sentido, que os ancestrais são muito importantes, porque eles não param de nos nutrir, né? A sabedoria deles é tão grande que aí a gente continua aprendendo mesmo depois de alguns processos que acontecem, né? O que é muito importante para a gente. Porque se a gente está seguindo o caminho com eles, é porque existe alguma conexão, é porque existe um motivo disso ser assim. Né? E normalmente esse motivo é porque a gente está muito afinado com essa pessoa, tem muito a ver o nosso caminho com o dela. Então eu acredito que seja super importante a gente valorizar os nossos ancestrais, honrando, fazendo as coisas, né, que precisam ser feitas por conta disso, né? Inclusive as culturas orientais, elas são muito ricas nesse quesito, né? Eu comentava acho que ontem com os meus alunos, se eu não me engano, que a nossa cultura ocidental, ela tende a não colocar essa questão dos ancestrais, né? E que bom que na bruxaria a gente tem um acesso a isso, né? A esse culto aos ancestrais dessa forma também, enquanto eles estão vivos, principalmente também. Exatamente. E é interessante a gente ressaltar, Mari, que dentro do nosso governo, bom, explicando um pouquinho como que surgiu e como que funciona, para as pessoas entenderem o porquê que a gente honra tanto a nossa ancestralidade espiritual. O Semente Ancestral tem 10 anos de história, né? Então nós começamos lá atrás, em 2010, e ele surgiu a partir do conhecimento, ele surgiu, na verdade eu sou a primeira dedicada, né, do Semente Ancestral, e ele surgiu de um desejo de aprender, né, da minha parte é aprender mais sobre bruxaria, e da Lua Serena em ensinar. A Lua Serena, ela vinha de uma caminhada solitária, então todo o aprendizado que ela teve foi vindo de conhecimento próprio, de esforço próprio, e ela foi desenvolvendo, então, uma liturgia específica para o nosso Coven, né? E
formas de ensinar, metodologia mesmo de ensino para os dedicados, que era algo que não existia. Então, ela não pegou um livro pronto que ela buscou de qualquer outro autor e passou simplesmente a utilizá-lo como forma de metodologia. Óbvio que ela bebeu de várias fontes, mas ela criou, então, uma metodologia específica com base e fortemente alicerçada em todo o conhecimento que ela teve durante toda a jornada dela, né? E aí é que entra realmente a importância. Então, veja, ela não estava dividindo apenas, e nisso não estou desacralizando, né, um professor ou um mestre, não é isso. Mas ela não estava dividindo apenas algo que ela leu e que ela aprendeu, certo? Ela estava dividindo o que ela tinha de mais sagrado na vida dela. O que fundamentava e que baseava toda a vida espiritual dela dentro de uma concepção de experiência, né? Então, chegar lá na frente e desonrar isso, cara, é muito complicado. Porque eu não estaria, assim como desonrar um professor já é, né, extremamente um professor, sei lá, da quinta série, da sexta série. Você, Mari, como professora, eu imagino que os seus alunos têm uma baita gratidão por você, pela dedicação que você teve. Agora, imagina um além, né, desse ensino, que é a troca e a divisão, é o dividir o sagrado sem diminuí-lo dentro de si. Exatamente. É um educar também, né? Mas vai para muito além disso, né? E se a gente já fica indignado com relação a professores, imagina, né? O nosso dedicador, a nossa iniciadora, né? Então, é muito, muito mais grave nesse sentido, né? Porque ela guia toda a nossa vida espiritual. Exatamente. Muito importante E, honrar. e às vezes, né, até as pessoas, pessoas que não têm uma convivência dentro da bruxaria, pessoas que me conhecem, e que já me questionaram várias vezes sobre a forma como eu realmente honro, né? Eu sei que a Mari também, na verdade todos nós, né, do Semente honramos muito tanto a Lua quanto o Elfo por todo o conhecimento deles. E não é uma questão que é muito importante a gente trazer, não é aquela questão, os nossos sumos sacerdotes falam, a gente abaixa a orelha e faz exatamente o que eles mandaram. Não é isso, Não é uma questão de né? submissão, né? Exatamente. Porque submissão não é aprendizado, né? É apenas escravidão. Exatamente, é uma servidão ali. Exatamente. Então, o que nós temos é uma troca, né? Assim como nós recebemos o sagrado deles, nós também partilhamos o nosso sagrado. Então, existem sim questionamentos, só que são questionamentos feitos com extremo respeito. Respeito e honra. Na verdade, o respeito e honra, ele é por todo ser humano, né? Mas aos nossos sumos sacerdotes, com uma pitada de um além mais, porque eles pararam para se dedicar a nós. Assim como nós nos dedicamos aos nossos estudos, né? Assim como nós somos dedicados lá atrás, eles também foram. E assim como nós nos iniciamos, eles também se iniciaram, né? No nosso coven que surgiu de uma senda solitária e que depois tomou a forma de grupo, então também veio a questão das iniciações e das dedicações em conjunto, né? E que acabou sendo muito lindo, né? E acabou estruturando toda a história do Semente e fortificando isso dentro de nós, né? Essa questão de honra mesmo aos nossos ancestrais dentro do Semente Ancestral. Que olha o nome, né? Semente ancestral. Então, não honrar os nossos ancestrais, não olhar para os que vieram antes e falar, essa pessoa tem algo a me ensinar e é muito rico, né? Isso é muito rico, muito valioso. É
em essência, é não honrar o nome de semente ancestral, né? O que não acontece, né? Todos nós honramos muito todo mundo que veio antes da gente. Mas talvez, né, isso seja importante ser lembrado para a comunidade mesmo, para a comunidade da bruxaria, né? Como você comentou. Não somente as práticas da bruxaria, né, do paganismo, mas também eu sei que muitas pessoas de outras religiões nos acompanham o IMT, então umbandistas, candomblecistas, é difícil para mim falar essa palavra, enfim, várias outras Bastante. religiões, né? E é importante que exista essa consciência de honra, né, aos pais de santo, às mães de santo, aos dirigentes de casas, né, para que não aconteça, Mari, para quem estuda o tarô, uma questão muito forte relacionada ao tarô, ao arcano do mago, que é vivenciar o mago no negativo, né? Nós temos uma prática dentro do Semente Ancestral, que é uma prática de vivenciarmos o tarô de forma prática mesmo, então eu já falei disso em outros vídeos, que é o tarô que cura, que são as nossas cartas de cura, e quando a gente já, eu acho que vários de nós, eu já tive a oportunidade, inclusive, de vivenciar o mago no negativo, que é justamente achar que eu já sabia demais, né, que eu já sabia o bastante e que eu já podia caminhar com as minhas próprias pernas, e não acontece assim, É o né, adolescente birrento, né? é o adolescente revoltado ali, rebelde. Sim. Aconteceu logo depois da minha primeira iniciação. E tudo bem, é normal também faz parte do aprendizado, também faz parte do conhecer, né, e do aprender isso. É uma lição Mas muito importante, inclusive, né? Quando a gente olha para trás e vê que existe essa fase, assim, né? A gente olha e pensa, poxa vida, precisava de tudo isso, né? Mas é bom porque faz a gente crescer. Por quê? Porque quando a gente vive isso, a gente toma um tombo, né? A gente cai de cara no chão, aí a gente rala o joelho e aí a gente volta pro pai e pra mãe, né? Exatamente. Para eles passarem mertiolate e Curar a ferida. poderem curar a ferida. E aí eles vêm e passam mertiolate e curam a ferida, né? Eles têm muito amor no coração. Gente, uma coisa muito importante, entendam. Eu vou generalizar porque é uma generalização de amor. Se você tem um pai de santo, uma mãe de santo, um dirigente de uma casa, um sumo sacerdote que te dedica, que te inicia, entenda. Eu vou generalizar, novamente eu repito, porque eu vou generalizar no amor. Eu não quero falar aqui de charlatões, eu não quero falar aqui de aproveitadores. Eu quero falar daqueles que são mestres, grandes mestres de verdade. Se eles pararam a vida deles para fazerem isso por você, não é somente porque você é especial, tá? É principalmente porque existe muito amor no coração deles. É principalmente porque os deuses falam através deles. É principalmente porque eles vieram com essa missão aqui nessa terra. Então não ache você, né, querido neófito, querido dedicado, querido iniciado, não ache você que você é a última bolacha do pacote, porque não é. Você é sim um privilegiado de receber os ensinamentos de alguém que aprendeu muito e que quer contribuir com você para o seu crescimento espiritual, para a E sua olha só, evolução não, para a sua evolução espiritual também. Por isso, vocês têm que dedicar-se também. Por isso, vocês têm que honrar também, porque eles te honram. Eles te honram, eles te respeitam e eles, acima de tudo, amam vocês, né? Se nada do que a gente falou até agora vocês conseguiram entender, então entendam isso e guardem isso.
E é um super presente, né? Imagina, a pessoa dispõe do tempo, todo o amor, né, que a Josi comentou, para te ajudar nas suas questões, né? Te ajudar nas coisas que você tem alguma dificuldade ou facilidade mesmo, né? Para colocar para fora, para colocar para o mundo, te incentivam, falam que você é capaz, que você é inteligente, que você consegue fazer, te incentivam Acreditam, assim. né? Oi? Acreditam em você. Acreditam de verdade, eles são realmente mensageiros e transportadores da palavra dos deuses na Terra, né, nesse sentido. E é um super presente, né? Então, nada mais honroso para nós do que honrar esse presente, né, e viver esse presente, que é muito importante. Fazer as partilhas, né? Todo mundo no Semente, assim, eu posso dizer com muita tranquilidade, talvez não a Mari, mas pelo menos 98% do Semente Ancestral já deixou de entregar estudos em dia. Você já fez isso, Mari? Já atrasou? Logo no comecinho, Aí aí depois, eu acordei e falei, não vou atrasar mais. Foi bem no começo. portal, os Não. portais, Assim, nunca atrasou. não, teve um. Mas só. Então, assim, por quê? Porque a gente atrasa portal. Portal são os ensinamentos que a gente recebe pós-iniciáticos. Mas a gente atrasa ensinos, né, estudos, a gente atrasa portal, às vezes a gente tem alguma, principalmente pré-sabá, tem algum trabalho para fazer. A gente fala, nossa, agora eu posso falar para mim, nossa, mas por que eu vou ter que fazer isso, né? Nossa, tantos dias de preparação, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? E eu sei que em outras sendas também existe, né? Por exemplo, na Umbanda, que eu tenho um pouquinho mais de convivência, é, é aquela parte do, não é obrigação, Mari, como que chama? Eu não conheço É uma muito bem. preparação, é uma preparação antes também dos ritos deles e tal. E, nossa, depois se vocês lembrarem, me falem aí embaixo nos comentários, porque agora eu não vou lembrar mesmo. Mas existe também, e aí às vezes a gente até se questiona, fala, poxa, mas por que eu tenho que fazer tal coisa? Né? Qual o fundamento disso? E tem vezes que a gente não entende o fundamento. E vai passar, às vezes, o sabá e você não vai entender mesmo. Porque aquilo talvez não é para ser entendido naquele momento. Mas confie, né, no seu sacerdote, confie naquele que veio antes de você, principalmente se ele já vivenciou aquilo. Porque se ele já vivenciou, ele sabe o porquê daquilo. E se você entende e compreende que ele é a voz dos deuses aqui na Terra, né? Então, confia, assim como você confia nos deuses. Confia que aquilo não vai te fazer mal. Um sacerdote, uma sacerdotisa jamais, jamais vai passar para você alguma coisa para que você faça, para que você se prejudique. Nunca. Mais uma vez, eu generalizo aqueles que baseiam a sua senda espiritual no amor. Não vou falar de charlatões, de aproveitadores, mas aqueles que se baseiam no amor, eles nunca, nunca vão fazer absolutamente nada para poder te ferrar de alguma forma. Isso não existe. E não é arbitrário também, né? Existem motivos. Como você comentou, lá na frente talvez que a gente vai ver o motivo de tudo aquilo, né? Sim. E se tiver alguma dúvida também sobre o tá subindo Gatinho. aqui, gatinho. Oi. E se você tiver alguma dúvida também, pergunte. Sim. Pergunte para o seu dedicador, para o seu iniciador, pergunte. Né? A gente parte da máxima que perguntar não ofende. O máximo que ele pode dizer é, agora eu não posso te dizer. Um dia você vai Vamos. saber, Sim. né? Já ouvi isso várias vezes. Eu também. E, né? Agora você não pode saber. Mais para frente vai ser revelado. E tudo bem, né? Aguarda um pouquinho, né? Aguarda e confia que vai dar tudo certo. E sobre os estudos, o que é importante a gente honrar? Mesmo que dê preguiça, sabe, Mari? Bom, às vezes você tem um monte de coisa para entregar, mas
Você está no meio do seu final de semana, você quer assistir Netflix, você quer passear com o namorado, passear com o marido, fazer qualquer coisa. Às vezes você não está afim também. E tudo bem. Tem Só que é fases, importante que né? você converse, Sim. né, com o seu dedicador, porque isso também é uma forma de honrá-lo. Isso também é uma forma de dizer para ele, olha, eu estou desanimado por isso, eu estou desanimado por aquilo, mas eu vou voltar. Já passei por Complicado. essas fases. Tá Eu tenho complicado 10 isso e anos. aquilo, mas tô aqui, né? É, e não é da desculpa, né, Mari? Não, não é. Sabe, olha, eu não fiz porque, sei lá, chutei o pé do sofá e machuquei o dedinho. Não, Sim, não, não é isso. sabe? É explicar o que está acontecendo. Uhum. E, Que e é não muito é importante aguardar, para eles entenderem também o seu processo, né? Porque cada um tem um sim, processo. E aí é importante essa comunicação, né? Estabelecer a comunicação é muito importante nesse sentido. e É é uma uma forma de forma de honrar. honrar. É uma forma de honrar. Exatamente. Porque senão você larga seu dedicador ali, o seu sacerdote, sua sacerdotisa no vácuo, né? Do tipo. Nossa, passou um caminhão. Do tipo, nossa, será? Ou a pessoa tá fazendo muito, ou ela não tá fazendo absolutamente nada. Se ela não tá fazendo absolutamente nada, é, qual é o problema? E se ela tá fazendo tudo, gente, então ela não precisa mais de mim, né? Porque não teve nenhuma dúvida. Então, por isso é importante a gente conversar, por isso é bom a gente passar para o nosso sacerdote, para a nossa sacerdotisa, o que está acontecendo com a gente também. Eles não têm bola de cristal, né, Mari? Não tem. Por mais que a gente trabalhe com oráculos e tudo mais, ninguém é adivinho ainda, né? Ninguém lê mentes ainda, né? Então é importante falar, né? Muito importante mesmo. Ai, um outro ponto que eu queria tocar, Mari, agora já sai um pouco dessa parte talvez saia um pouco, né, da parte de estudos e tudo mais, de troca de sagrado, para uma questão que eu acho muito séria e muito pertinente. Eu fui educada, eu acho que você também. Eu fui educada de forma a respeitar os mais velhos, Bastante. né? Pedindo Então, benção pra avó, tudo mais. gente, a minha avó ela era terrível, terrível. Minha avó ela nunca me fez um bolo, pra vocês terem ideia. Ela nunca lembrou do meu aniversário. Ela escondia a comida. Minha avó era terrível. Mas todas as vezes que eu chegava na casa dela, pelo de gato. Todas as vezes que eu chegava na casa dela, a primeira coisa que eu fazia era pedir a benção para ela. Por uma questão de respeito. É uma questão de Sim, respeito. Então, quando muito. você chegar na sua casa espiritual, ou quando você tiver que tomar uma decisão que envolva a sua vida espiritual, que envolva o seu relacionamento dentro do clã, que envolva várias coisas em relação ao seu clã, ao seu coven, peça a bênção dos seus sacerdotes. Não é pedir permissão, é pedir bênção. Emerson, que é meu marido, Mário, você sabe que ele é meu marido, mas para pessoa que não sabe. Quando eu comecei a namorar ele, eu tinha me separado, né? Todo mundo conhecia o meu ex-marido, inclusive quando eu entrei no Semente eu estava com ele. E quando eu comecei a namorar o Emerson, eu lembro que poucos dias de namoro eu virei para ele e falei: olha, eu aceitei namorar você, mas você precisa conhecer duas pessoas. E se por algum motivo eles disserem que é incompatível, a gente vai ter que. Não vai dar muito certo. Porque eles sabem mais do que eu. E essas duas pessoas eram a Lua e o Elfo. Óbvio que assim, né, deu tudo certo, a gente está aí há 8 anos junto, mas, nossa, Deus, então se foi pedir permissão, não, foi pedir a bênção. Porque eles são meus pais espirituais. Ué, Também faço antigamente o isso. namorado ia pedir a namorada em casa, pro pai e pra mãe, não ia? Sim.
Não sei se você passou por essa fase, Mari. Não, mas eu Não. sei que existe, né? Muitas pessoas me contaram e tudo mais. Meus pais, eles eram velhos, né? Minha mãe me teve muito velha, meu pai mais ainda. Então, meus primeiros namoradinhos tiveram que ir em casa pedir para minha mãe. Para meu pai não, porque ele já era falecido. Mas tiveram que ir em casa pedir para minha mãe para me namorar. Uhum. E aí ele foi realmente conversar com eles. Isso não é submissão, É um isso é respeito, né? respeito. Acima de qualquer Aí, coisa, é um assim, respeito. se é algo relacionado à minha vida pessoal, eu fui pedir a bênção. Se eu tiver que tomar uma decisão muito séria em relação ao meu sacerdócio, eu também vou pedir. Com certeza, Em relação à minha vida espiritual, eu também vou pedir. com certeza. Se amanhã ou depois, para quem não sabe, o elfo, ele é dirigente de uma casa de umbanda, né? Dirigente de um terreiro. Se amanhã ou depois eu quiser seguir a senda da umbanda, por exemplo, eu vou sentar com a minha sacerdotisa, que é a minha iniciadora, e eu vou pedir a bênção para ela. É vital isso, Novamente eu né? digo, e não é permissão, é informação, é conversa, é respeito. Sim. Então, se você entrou num clã, né, e você quer mudar de clã, ou você, de repente, o clã tem vários sacerdotes, você não quer mais estar sob a supervisão de um determinado sacerdote, você quer ser dedicado de algum outro, e eu sei que existe essa possibilidade em alguns clãs, converse com o sacerdote que te aceitou dentro daquele clã. Converse com o sacerdote que te recebeu naquele clã. Não tome atitudes sem uma conversa antes, porque isso é desrespeitoso. Isso é extremamente desrespeitoso. Uma outra questão, Mari, não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim. Se você, dentro do seu clã, dentro da sua casa, né, do seu terreiro, você tem mais de um dirigente, ou seja, mais de um sacerdote, no nosso caso, nós temos dois sumos sacerdotes, e você é dedicado de um deles, né, filho de um deles, nunca, jamais, ouse menosprezar o outro. Porque Jamais. esse tipo de atitude é desprezível. É desprezível. É digno, assim, de Não tem nem nem sei do palavra quê. para isso, né? Não, Não tem nem não. palavra. Você não é mais importante porque você é filho de um determinado sacerdote, você não é mais importante do que o outro, do que Jamais. o filho do outro. Uhum. Honre a sua família e honre todos aqueles que vieram primeiro. Com certeza. Todos. Então, isso é muito importante de ser ressaltado, porque pode acontecer. Pode acontecer. E é muito triste que aconteça. Se acontecer, é muito triste que aconteça. Com certeza. Então, é apenas um toque da Josi. Então, porque se você tem dois sumos sacerdotes, existe um motivo, né? Exatamente. Ali juntos, né? Trabalhando juntos. Então, honrar um e desrespeitar o outro, não vejo sentido. E assim, é muito feio. É muito feio para a pessoa que faz isso, né? Porque graças aos deuses no semente, a gente se respeita bastante, muito, assim, né? E a gente se trata, assim, como irmãos mesmo. A gente gosta muito de honrar aqueles que vieram antes, né? Por isso, semente ancestral. Então, é vital que a gente olhe para aquele que veio antes e fale: obrigado por me receber, obrigado por me Exato. nutrir, obrigado por me ensinar, não só no treinamento mágico, mas na vida também, né? Não Sim. só ali, mas também. E pode até haver incompatibilidade. Às vezes a gente se dá melhor com um do que com o outro. Isso acontece. Isso acontece, Normal, a gente é né? pessoa, né? A gente tem Só afinidades e diferenças e tudo bem. e tudo bem, exatamente. Só que o respeito, ele vai além de qualquer coisa. Como diria Doreen Valiente, aquilo que nos une
é muito mais É muito forte mais forte do que o que nos separa. do que separa, né? E se é o amor que nos une, por que não tratar com amor, né? Com respeito, com honra, com, com amor, né? Basicamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que era, era bem isso que a gente queria trazer. Tem alguma coisa mais que você queira pontuar, Mari? Eu falei um monte. Não, falamos, né? Eu acho que é basicamente isso também, né? Lembrar que os que vieram antes, eles têm um caminho antes da gente. E este caminho é muito interessante de ser sabido, né? Teve um dia, eu nunca vou me esquecer dessa conversa. Eu fui na casa da avó Rose e do vô Edu e conversei muito com a Lua, né? Sobre todo o processo, tal, do semente. Lógico que ela me falou aquilo que ela podia falar. Mas assim, sabe quando você escuta como uma criança, assim, ouvindo a avó contar a história? Foi muito importante para mim, né? Foi muito importante ver que, assim, existiu muito caminho antes de eu chegar aqui, né? Com ela. Você também, né? Eu sempre falo para você que você é mais velha que eu e eu olho muito para você, eu me inspiro muito, te respeito muito, te honro muito também. Porque você foi a primeira, né? Então, assim, eu tenho muito que aprender com você, né? E muito obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade de estar com você nesse contexto, né? Nesse momento. Então, era isso que eu tinha para falar. É, eu digo a máxima sempre que todo mundo aprende com todo mundo. Então, mesmo eu sendo a mais velha, e mais velha de chegada, né, no semente, eu não sou mais velha de idade. Sou mais velha que a Mari, né, mas Uma tô ali coisa, no auge dos meus quase 39 com cara de 25, mentira, né? tô com cara de 38. É, mas existem pessoas dentro do semente que têm uma trajetória também muito longa, né? E caminhos que me ensinam muito, né? Eu posso citar tranquilamente duas pessoas que me inspiram absurdamente, que é a Gokula. A Gokula é sensacional, sensacional. Ela é a minha inspiração. Minha também. E, e a Rebeca, que também é um caminho assim, é uma inspiração fora do comum para minha vida. Mas eles eram depois de você, Josi. Sim. E por que não honrá-los? Mas elas chegaram antes de mim aqui nessa terra, né? E Sim, elas fazem parte da minha jornada espiritual. Então, elas são minhas descendentes, né? Não descendentes, mas elas vieram depois de mim. Mas elas são também minhas ancestrais, porque elas têm muito a me ensinar. E eu aprendo muito com você também, Mari. Assim, com toda a sua dedicação, com toda é, a sua entrega mesmo ao caminho. Eu aprendo muito, muito, muito mesmo com você. Você é muito importante no meu caminho também. Aí vira aquela rasgação de seda de irmãos aqui. né? Gente, isso é importante também. É importante a gente honrar, inclusive, os nossos irmãos que vieram antes. Com certeza. E os nossos irmãos, eu não falo isso no papel de irmã mais velha, né? Mas eu falo isso no papel de irmã que tem outros irmãos que chegaram na Terra antes, por exemplo. Eu os honro da mesma forma. Assim como eu sei que a honra deles também é recíproca. Com Então, certeza. é muito importante que a gente tenha esse sentimento dentro de nós. Gente, ouvem, círculo, grupo, terreiro, igreja. Eu não sei de onde você é e de onde você está nos ouvindo agora. Seja de onde você estiver, se você estiver buscando a sua espiritualidade, esqueça a competição. Deixe a competição para esportes, para o trabalho, não para a vida É espiritual. saudável, né? Para isso. Não tente competir com os seus sacerdotes, nem com os seus irmãos. Isso não vai dar certo. Não vai ser legal. Quem perde é E só só você. quem. Você tirou as palavras da minha boca, porque só quem tem a perder é você. Só.
Porque se você entra numa competição e você perde, você provavelmente vai se desligar desse grupo. Você vai sair desse contexto familiar. E a família vai continuar. Quem vai estar sozinho é você. Então É pense porque muito realmente bem. é família, né? É, exatamente. Exatamente. Eu sempre falo que eu tenho duas famílias. Eu tenho minha família de sangue, que sou eu e as minhas duas irmãs, e, né, e os agregados, sobrinhos. Tenho sobrinho neto, gente. Tenho uma sobrinha neta, coisa mais linda. E, e, e a minha família espiritual, que é o semente ancestral, Eu também. Eu tenho duas famílias. né? Eu honro as duas. Ah, e os meus amigos, eles meio que entram, né, no semente ancestral, porque boa parte dos meus amigos hoje são, além de irmãos espirituais, também são amigos. Então, a Lua, por exemplo, é minha melhor amiga. Então, a gente tem essa amizade também há mais de 10 anos e a gente tem essa proximidade super, super grande. E eu a honro também como minha melhor amiga. A gente quebra uns pau. Como melhor amiga, a gente quebra uns pau. Mas como sacerdotisa e iniciada, é sempre com muita honra, é sempre buscando entender realmente tudo aquilo que ela tem para me ensinar. O elfo também. Eu e o elfo, a gente também quebra vários pau. E a gente também, eu sempre que ele para o tempo dele para me ensinar, eu sempre, não importa que eu tenha 10 anos de estrada, não importa. Eu sempre vou parar e vou ouvir, porque todo aprendizado é válido e é muito importante. Ainda mais vindo deles, né? Pra gente. Exatamente, exatamente. Que são a fonte de quem nós somos hoje, por assim dizer, né? Sim, é a fonte principal que a gente bebe água, né? De estar encontrando nossa essência é graças a eles, né? Exatamente. E até uma coisa que a Lua sempre fala, ela sempre diz que ela sabe até onde a gente chegou, ela não sabe até onde a gente vai. Então, sei lá, pode ser que daqui a alguns anos eu siga outro caminho, a Mari siga outro caminho, pode ser, mas nada disso invalida a ancestralidade que eu tenho deles. Jamais, Nada, jamais. nada. Então é isso é esse recadinho que eu queria trazer hoje. Acho que é o recadinho da Mari também. Estou muito feliz, Mari, por poder compartilhar esses recadinhos com você. Eu também, de verdade. E, aliás, eu tinha colocado como outro tema falar do perfeito amor e perfeita confiança, que é uma das regras, né? Não regra, mas é um dos princípios de dedicação e de iniciação dentro da bruxaria. Mari, você quer gravar comigo também? Vamos. Vamos embora. Então tá bom, porque tá tudo muito intrínseco, tá tudo muito junto. Então, aguardem, daqui a pouco vem mais um vídeo nosso em conjunto. Eu Sim. agradeço muito a todos vocês. Não se esqueçam de assistir a live do dia 5. E Ela os, vai estar incrível. e os outros vídeos também, né? Da semana e tudo mais. Sim, todos os nossos irmãozinhos estarão gravando aqui para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, um grande beijo. Aproveitem bastante e fiquem nas bênçãos dos deuses. É.